Salve, seu moço. Claro, Exu, salve seu tranca-ruas. Salve suas forças, meu amigo. Seu moço, deixa eu te falar. A pessoa que não entende que o mundo evolui, ela tá parada aonde? Em que momento que ela parou? Por que que ela acha que um Exu não pode falar de coisas atuais? Esse Exu meu aqui, ele é poderoso e blá blá blá. Ah, o grande tranca-rua das almas. Ok. E aí? Esse grande tranca-rua das almas, ele vem aqui para passar conteúdo que vai ajudar na evolução de todos que estão aqui. Ele não vem aqui para dar gargalhadas da altura do mundo. Ele não vem aqui para falar como se ele estivesse vivendo no século XII. Ele não vem aqui para se embebedar. E as pessoas se perdem e esquecem do que realmente é importante. E vejo as pessoas se esquecendo do que realmente importa. Porque o Exu mesmo, ele tá pouco se importando com se as pessoas sabem qual é o nome dele, se sabe o que ele faz. Graças a Deus. Claro, Exu, salve seu tranca-ruas. Salve suas forças, meu amigo. Deus te Graças abençoe, a Deus. te guarde, te ilumine hoje sempre, né? Que assim seja. Muito obrigado novamente por essa oportunidade que o Senhor nos dá de escutar as suas palavras, viu? Eu é que agradeço, meu amigo, por mais uma vez dar a oportunidade da gente poder disseminar um pouco de consciência pro pessoal que tá precisando de ouvir a gente, né? Graças a Deus. De tudo o que o senhor tem vivido no astral, para o momento presente, o que o senhor acha que as pessoas, em nível de hierarquia, mais estão precisando ouvir? Meu amigo, normalmente o que as pessoas mais precisam ouvir é aquilo que elas não querem ouvir, né? E se tratando de hierarquia, infelizmente, aqui no plano material, quanto maior a hierarquia, menor são os ouvidos, né? E isso é uma coisa perigosa, né? Porque isso acumula ego, vaidade, orgulho, né? E quando a gente para de ouvir, a gente para de exercer o dom de se melhorar, né? Aquele que não ouve, ele acha que já sabe demais, né? E que só os outros que precisam de ouvir ele. E eu acho que na hierarquia menor precisa de um pouco mais de resistência para falar, né? Um pouco mais de insistência para falar, né? Porque se muitos pequenos não falarem, um grande não ouve, né? Então eu acho que falta um pouco dessa consciência do pequeno entender que ele também precisa falar e do grande entender que ele também precisa de ouvir, né? Claro que sim. Claro que sim. Graças a Deus. Muitas pessoas já passaram do nível de aceitação em que elas dizem eu realmente preciso de ajuda. E eu tenho notado que quando vão finalmente procurar ajuda e decidem perguntar, elas querem respostas para aquilo que vai é, satisfazer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir para se consertar. Como uma pessoa faz para ter o discernimento que aquilo que ela está perguntando está buscando uma satisfação temporária no lugar da solução do problema que é o que ela entendeu precisar? Se a pessoa ela não aceita ouvir aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer, então ela de fato ela ainda não aceitou que ela precisa de ajuda, né, companheiro? Ela só quer ali uma massagem no ego dela, né?
Porque quando a gente realmente aceita e está disposto a entender que a gente precisa de ajuda e entender que essa ajuda é o que vai resolver e entender também que o que vai resolver na maioria das vezes não é aquilo que a gente quer e gosta de fazer, ela não aceitou de fato aquilo. Então, o primeiro passo é a pessoa estar disposta a abdicar das vontades dela, submeter às vontades dela, para que ela possa realizar uma solução de fato na vida dela. Porque se a pessoa ela quer fazer só o que ela gosta e o que ela quer, é o que trouxe tantos problemas para ela. Então, não adianta ela pensar que ela continuar fazendo as mesmas coisas e ter alguém ali que fala o que ela quer ouvir, vai resolver os problemas dela. É por isso que na maioria das vezes a gente vê grandes líderes, né? Vou dizer líderes espirituais, né? Conseguirem abranger um número alto de fiéis, né? Porque a maioria de fato não resolve o problema de quem os procura, mas fala tudo aquilo que eles querem ouvir, né? Então acaba que eles conseguem se apropriar, né, de uma fragilidade emocional de alguém e falar as palavras que elas querem ouvir, né? E de fato as palavras que a gente precisa ouvir é as palavras de Cristo, né? Cristo já deixou tudo explicado aí, mas a gente tem que vir para reforçar, reforçar e reforçar. Se as pessoas ouvissem o básico, né? Que o menos é mais, e seguisse o caminho da simplicidade, metade dos problemas de todo mundo já estava resolvido, né, seu moço? Graças a Deus. Sim, senhor. Muito obrigado. Como vocês, o senhor sendo um guardião da luz no culto da Umbanda, como vocês, os espíritos que se manifestam na Umbanda, se organizam previamente para não criar justamente essa dependência nos consulentes só para ter casa cheia? Seu moço, o que eu falo sempre aqui com o grande primeiro passo é você colocar bem explícito para o seu consulente que primeiro, eu falo isso com todos que aqui entram, eu falo, eu não preciso de vocês, eu não preciso de vocês. Se vocês não quiserem ouvir o que eu tenho para falar, eu vou falar em outro lugar. Eu não preciso de vocês. Só que a partir do momento que vocês entendem que juntos, a gente pode crescer, vocês passam a querer dar ouvidos a um pouco do que a gente tem para falar. Então, hoje eu, na minha falange, na minha linha de trabalho, como eu sempre deixei bem claro, que o meu trabalho é despertar as consciências, uma consciência desperta, ela não se apega a coisas frágeis, a coisas efêmeras, a coisas passageiras. E a religião é uma delas, a vida é uma delas. E o consulente ele está encarnado aqui hoje, amanhã ele vai estar em outro lugar. Ou o consulente que está aqui hoje ele gosta do culto da Umbanda, mas amanhã ele quer ir para o culto de um pastor. Então, a gente que está no personagem, né, de líder, ou no personagem de quem está auxiliando as pessoas, a gente não pode se apegar a querer prender essas pessoas a nós. É muito pelo contrário. A gente tem que despertar a consciência dessas pessoas para que elas não mais dependam da gente, para estar aqui toda semana para falar dos mesmos problemas, para falar das mesmas coisas. Então, o que eu trabalho aqui o meu trabalho é fazer com que vocês não dependam de mim, ou que vocês não me visitem para fazer a mesma pergunta e reclamar do mesmo problema. Só que lá fora, a maioria dos grandes líderes espirituais, eles não querem ajudar as pessoas, eles querem fama, né? E isso não é o nosso intuito aqui. Tanto que o nosso Congá aqui, ele continua do mesmo tamanho, atendendo a mesma quantidade de pessoas e
de fato a gente não faz questão de divulgar isso para um lugar maior ou coisas maiores, porque o nosso intuito é despertar a consciência. Se eu despertei a consciência de 5 pessoas aqui, essas 5 pessoas agora, elas estão aptas a despertar a consciência de mais outras 5 pessoas, e por aí vai. Então o nosso intuito é trabalhar com qualidade o despertar de consciência de poucas pessoas. E lá fora, em alguns casos, eu não estou generalizando, mas a gente está falando em específico do caso dos líderes que querem aprisionar as pessoas à sua igreja, à sua religião ou à sua pessoa, é porque eles dependem daquilo para satisfazer a sua vaidade, o seu ego, e não porque de fato eles estão ali para ajudar. Graças a Deus. Qual é o preço, seu Exu, de pessoas que entram e permanecem no culto da Umbanda por razões de satisfação de preferências pessoais e não o trabalho abnegado em favor do próximo? Seu moço, o preço da vaidade, ele sempre é o atraso do nosso progresso, né? Agora, mensurar isso é só Deus que tem capacidade, né? Porque é Deus quem vai julgar as obras de cada um. Então, isso vai depender do que a pessoa fez, do quanto ela fez, do porquê ela fez, né? Eu, na minha linha, enquanto eu estiver sendo determinado para organizar e para poder reger determinados aspectos da vida e determinadas cobranças, Deus e as falanges, eles me dão autoridade para colocar o meu julgamento em algumas coisas. Mas o meu julgamento, ele é baseado nas coisas que eu aprendi vindo de pessoas hierarquicamente acima de mim, né? Então, isso é um caso que não dá pra gente mensurar. Mas se for para responder com propriedade, né, eu diria que a maior consequência é o atraso do seu progresso, né? Porque a partir do momento que ele está fazendo isso por vaidade por si mesmo, ele tá se auto-sabotando, né? Ele está tendo conquistas e satisfações imediatas, mas ele está ganhando um atraso no que realmente é eterno, né? O senhor tem uma situação para compartilhar com a gente em que o senhor, em nome da luz, teve que aplicar o julgamento de tranca-ruas numa situação em que um filho de Umbanda que de repente desandou, desencarnou e chegou do outro lado e encontrou com o senhor? Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falo com todo mundo que tá aqui comigo. O grande tá aí e vê a gente sempre falando disso, né? Todo mundo que teve acesso a mim enquanto encarnado e que eu dispus do meu tempo para trabalhar em nome da luz, para poder estar auxiliando no despertar da consciência dessas pessoas, depois que eles desencarnarem, se eles forem necessitados de uma ajuda minha num umbral ou algo do tipo, eu serei a última pessoa que estarei lá para ajudar. Então eles vão ter que recorrer a outras pessoas, não a mim. O meu trabalho é aqui. Enquanto eu estive aqui, eu trabalho o que eu posso para poder despertar a consciência de todos que aqui estão presentes na minha presença. A partir do momento que essa pessoa ela não conseguiu trazer para ela nada de útil em seu progresso, se aqui, enquanto encarnado, no qual é a experiência que a maioria dos espíritos mais valorizam em questão de progresso, eles não conseguiram aprender nada, não precisa me procurar do lado de cá. Não adianta. Eu pessoalmente não vou ser a pessoa que vai estender a mão. Então o meu julgamento, nesse momento, é ignorar essas pessoas e deixar com que elas se virem a partir desse momento. O meu julgamento é esse.
Quando eu sou de necessário fazer o meu julgamento com alguém que desencarnou, eu vou até lá se essa pessoa de fato tiver aplicado alguma coisa do que eu passei o meu tempo tentando ajudá-la. Agora, se ela não tiver aprendido nada, no meu julgamento o que ela ganha é eu estar ignorando-a aqui. Então ela vai ter que recorrer a outros guias espirituais ou a outras entidades que possam estar auxiliando ela nesse socorro. Louvado seja. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está escutando a gente, escuta o seguinte: que todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. É realmente necessário sacrifício edificante? Não tem como enriquecer a alma sem tanto sacrifício? Ô seu moço, algo que a gente vem conversando muito aqui nos últimos dias é sobre o quanto a gente tem priorizado a matéria e esquecido da espiritualidade. E a palavra sacrifício, quando a gente menciona essa palavra, automaticamente as pessoas já tendem a pensar em sacrifícios que são duros à carne, né? E a palavra sacrifício para a gente, ela não de fato, ela está expressando alguma coisa que é material. O sacrifício, ele também pode ser um sacrifício espiritual, porque só cada um sabe o que é sacrifício para si. Então, para um, o sacrifício pode ser deixar de ir para uma balada todo final de semana para poder pôr seu joelho no chão e agradecer a Deus, agradecer ao Oxalá, agradecer a Exu, as bênçãos que ele tem conquistado. Para uns isso pode ser um sacrifício. Talvez uma pessoa não consiga negar um convite de um amigo para uma farra, e ele vai estar se sacrificando, ele vai estar tornando algo sagrado a partir do momento que ele nega os seus vícios. Então, se a pessoa entender que o sacrifício material apenas ele não serve de nada, porque a partir do momento que a pessoa fala, sacrifício talvez para mim é ficar uma semana de jejum, tá, mas e espiritualmente? E na sua mente, o que esse sacrifício ele tá te agregando? Porque se você está continuando sendo a mesma pessoa depois de fazer esse sacrifício não serviu de nada. Então eu acho que as pessoas elas têm que mudar o conceito delas de sacrifício. Elas têm que entender que o sacrifício é abdicar de coisas imediatas para conseguir coisas eternas. Agora, qual é o meio em que você vai abdicar e o que você vai abdicar, é cada um que tem que se conscientizar do que seria um sacrifício para ele. E o sacrifício no final, ele sempre vale a pena, porque você está deixando de conquistar coisas imediatas e que são efêmeras para conquistar coisas que virão a longo prazo, mas serão eternas. Então, no fim, o sacrifício vale a pena, né? Se responde assim a sua pergunta. Às vezes, uma pessoa tá no meio espiritual, mas não entende o que é Exu. Muitas vezes, não associa o espírito comunicante a uma pessoa que certa vez foi encarnada. O senhor pode explicar para a gente, ou para as pessoas que não entenderam, se o senhor é um espírito que já foi encarnado e hoje está desencarnado? Claro, claro. De uma forma simbólica, para ficar claro, sim, eu sou um espírito, eu já fui encarnado, já encarnei várias vezes, assim como todos os outros espíritos. Hoje, eu estou atuando no papel de Exu. Então, é assim como um indivíduo se torna médico, outro indivíduo se torna engenheiro, eu me tornei Exu. E hoje eu exerço essa função no plano astral.
Então, eu sou um Exu por cargo, eu não sou um Exu por ser propriamente. Então, não é como ser um cachorro. O cachorro, ele é um cachorro. Ele não vai deixar de ser um cachorro. Eu estou um Exu. E nesse momento eu executo a função de Exu até Deus achar necessário. Quando ele não achar necessário mais, eu estarei em outra função. Interessante isso que o senhor falou, me faz lembrar uma colocação do Exu Tiriri na ocasião que viajei ao Rio de Janeiro. Hoje a gente aqui, né, em Minas Gerais, queria que o senhor trouxesse um esclarecimento em torno do que disse o senhor Tiriri naquela ocasião. Ele disse: evolução é mérito, não é meta. O que o senhor pode explicar para a gente a respeito disso, à luz do que o senhor acabou de falar? Ô seu moço, por quê? Eu vejo da seguinte forma, lembrando que a minha interpretação em cima da fala de outra pessoa. Então, eu não estou decifrando o que a pessoa disse. Eu estou dizendo no meu ponto o que eu entendo a respeito dessa frase. Evolução é mérito, não pode ser meta. Por que ela não pode ser meta? Primeiro, porque a evolução ela é um movimento natural de todas as coisas. Então, a gente querendo ou não, chega um momento que é inevitável que a gente evolua. E essa evolução, ela só vem do mérito. E quando que esse mérito acontece? Quando a gente desperta a nossa consciência de entender que evoluir é a nossa obrigação, não é meta. Isso vai acontecer, a gente querendo ou não. Mas se a gente compreender isso quanto antes, a gente vai deixar de passar por determinadas coisas que a gente não precisaria passar se a gente entendesse que vai chegar o momento em que a gente tem que progredir. Porque tudo no universo se movimenta, tudo no universo gira, evolui. E assim também somos nós. E quando a gente compreende que é nosso dever evoluir, não é uma meta, isso não é como você querer aumentar o seu salário, isso não é como você querer conquistar uma casa nova. Isso você pode escolher se você quer ou não. A evolução não. A evolução ela chega para todos, independente. E quando a gente se conscientiza disso, a gente começa a trabalhar a favor para que a gente tenha o mérito para realizar esse progresso. Então, de fato, eu concordo bem com a colocação do seu Exu Tiriri, de que evoluir não pode ser meta e que evoluir ele é mérito, porque a partir do momento que a gente não age, a gente não vai acompanhar esse progresso. E o mundo ele vai continuar girando, o universo ele vai continuar se movimentando. E quanto mais tempo a gente demorar para entender isso, mais caminho a gente vai ter para cumprir o nosso dever. Boa, muito bom. Eu fico pensando que justamente, aí o senhor me corrige ou o senhor complementa, por gentileza. Justamente não é meta, porque aquele que tem uma meta pode ficar descontente com onde está e, bem por isso, preso naquele lugar. Sim, concordo. Aham. Então. Uau. Então, vocês, na sabedoria de Exu, já vão passando para a gente conhecimento, sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições, auxiliando-nos a passar por essa etapa sem tantas quedas. Seria um pouco isso? Sim, seria bem isso, porque eu nunca falo em nome de todos os Exus, eu sempre falo em meu nome e em nome do seu Tranca-Rua das Almas. Eu tenho como principal objetivo
despertar a consciência das pessoas em que são colocadas em meu caminho. E se eu vejo algo que possa estartar a consciência de alguém, é o meu dever dar aquela cutucada para que a própria pessoa ela compreenda a necessidade dela sair do lugar e de que ela entenda que no momento em que ela sair do lugar, ela vai encontrar com coisas que ela não queria encontrar. E é exatamente por esse motivo que ela ficou lá parada. Porque lá estava confortável, mas lá não trazia evolução. E a evolução ela acontece durante o momento de desconforto. Porque dentro do desconforto, você vai descobrindo coisas que você não quer. E quando você descobre essas coisas, você começa a trabalhar em si coisas para evitar você novamente viver aquilo que você não quer. Então, a partir do momento que você desperta essa consciência de que eu vou sair do lugar para eu lidar com coisas em que eu não gosto, para que eu aprenda a lidar com essas coisas que eu não gosto e para que eu não precise lidar com essas coisas novamente. Então, toda inércia, ela traz conforto, mas não traz evolução. E a evolução, ela só acontece enquanto a gente está em movimento. A partir do momento que a gente para, a gente cessa tudo. A gente cessa a evolução, a gente cessa o desafio e tudo isso pela simples vontade de não querer passar pelos caminhos em que a gente julga não serem satisfatórios para o nosso ego, né? Então eu vejo um caminhozinho ali, eu falo, não, ali faz frio, por ali eu não vou. Não, ali faz calor, por ali eu não vou. Em vez de você entender que o que você precisa, ele está do outro lado daquele caminho. Mas é necessário passar, né, pelos caminhos arduosos para você também aprender a valorizar a sua jornada e, consequentemente, você também ter o mérito para poder estar evoluindo, né? Claro que sim. Como explicar e orientar uma pessoa a ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus como uma fórmula de ter uma vida relativamente equilibrada, se a pessoa diz, nem sei se acredito em Deus? Como que se duvidasse que o universo, ou afirmasse que o universo tivesse vindo ou continuasse no caos que foi criado. Seu moço, hoje eu trabalho da seguinte maneira. Aqueles que chegam até mim estão dispostos a entender o que a gente tem para falar. Ali a gente faz o nosso trabalho. Porque o meu trabalho como Exu, ele é despertar consciências. Ele não é convencer pessoas de que Deus, a espiritualidade e que todo esse movimento energético espiritual existe. Então, se a pessoa ela duvida e ela não acredita, eu não perco meu tempo com ela. Agora, a partir do momento que ela estiver disposta a abdicar do que ela sabe e do que ela acredita ser o certo, o existente ou inexistente, ali a gente começa o trabalho de despertar, levando para essa pessoa informações, questionamentos, reflexões, tudo isso diante das suas próprias crenças. Mas isso só acontece a partir do momento que ela está disposta a ter uma nova perspectiva da vida. Agora, se ela não acredita, se ela está em dúvida, eu particularmente, eu não tenho trabalho e nem o tempo a perder para convencer pessoas de nada. Louvado seja. O senhor fala sobre despertar da consciência. Quando ouvimos isso, fazendo uma comparação, a gente diz, bom, quando eu quero despertar, eu coloco o despertador. Então existe uma série de ações com a qual eu devo me comprometer para conseguir despertar a hora que eu quero. Quais são as ações que o senhor sugere? Quais são as ações que o senhor sugere que as pessoas agendem
com as quais se comprometam para que o despertar ocorra? Vamos trazer o simbolismo do despertador material para que a gente possa atribuir isso a exemplos cotidianos, né? Então vamos lá. Primeiramente, ao dormir, por que uma pessoa ela liga o despertador do telefone para ele acordá-la no próximo dia? Primeiro, porque ela tem um compromisso no qual ele precisa estar acordado para cumpri-lo, certo? Segundo, além de ter o compromisso, ele se dispôs a realizar aquele compromisso. Porque tem gente que tem compromisso, mas não quer fazer. Se alguém ligou o despertador, é porque ele quer fazer. Senão ele não ligaria o despertador e dormiria até tarde. E o terceiro é ter a força de vontade necessária para que você, de fato, ao ouvir o despertar, você entenda que aquele é o seu momento e que você precisa se mover. Então, no despertar espiritual é a mesma coisa. A partir do momento que a pessoa ela tem a consciência de que ela tem um compromisso com a espiritualidade, ela pensa, eu preciso conhecer mais coisas, eu preciso despertar, eu preciso me envolver com a espiritualidade, eu preciso trazer à minha consciência conhecimentos válidos para o meu progresso espiritual. Então a pessoa já teve a consciência de que ela precisa despertar. O segundo momento é ela aceitar e ela está de acordo, ela precisa daquilo. Poxa, eu preciso acordar. Assim como alguém põe um despertador para ir trabalhar, essa pessoa vai trabalhar porque no final do mês ela precisa do dinheiro. O despertar espiritual, a pessoa ela tem que entender que ela também precisa acordar porque ela precisa evoluir para que amanhã ela possa colher as recompensas da sua evolução, do seu progresso. E o terceiro passo, que é a força de vontade, é a pessoa que precisa ir trabalhar, ela sabe, ela se dispôs a ir trabalhar, e a hora que o despertador toca, ela logo levanta da cama e vai cumprir o seu dever. E o despertar espiritual é a mesma coisa. A partir do momento que ela se conscientizou, ela aceitou que ela precisa daquilo, ela precisa da força agora para que ela se movimente em direção àquele determinado progresso que ela necessita para o seu ser espiritual. Claro que sim. E se a pessoa disser, mas eu não sou tão inteligente e nem tenho toda essa capacidade para entender as coisas que um espírito do nível do seu tranca-ruas me ensina, como que eu posso prometer a ele que vou, pelo menos, progredir naquilo que ele me ensina? Primeiro passo, seu moço. Essa pessoa ela não tem que prometer nada para mim, eu não tenho nada a ver com a evolução dela. Ela tem que se comprometer com ela mesma, porque se ela não progredir, eu não perco nada com isso. Quem está perdendo é só ela. Então ela não tem que me prometer nada. Ela tem que se despertar e entender que todo esse processo ele vai ser benéfico ou maléfico para ela mesma. Se ela se atrasar e se retardar, ela está prejudicando a própria evolução. E se ela acelerar, ela está auxiliando a própria evolução. Ela não tem que me prometer e ela não me deve nada. Eu vou estar aqui somente como um indicador de coisas que ela pode realizar para que ela esteja correndo atrás do seu progresso. Agora, se ela vai utilizar isso ou não, quanto tempo ela vai demorar para realizar isso ou não, isso de forma alguma é um problema meu. Isso é um problema 100% da pessoa que se propôs a querer progredir. E na questão da inteligência, não existe ninguém menos ou mais inteligente. Existe a pessoa que ela tem já a capacidade de compreender aquilo que lhe é passado. E se essa pessoa já despertou a sua consciência e ela chegou até mim, é porque ela já está preparada para ouvir aquilo que eu tenho para falar. Porque se Deus é justo e Ele sabe de todas as coisas, Ele não coloca uma pessoa no meu caminho que não está preparada para ouvir o que eu tenho para falar. Claro que sim. Um guardião, certa vez num terreiro, disse a uma senhora:
Você quer despertar sua consciência? Primeira coisa, para de se ocupar com o que os outros pensam, para de passar julgamento, para de fazer fofoca e se ocupa com a sua vida. Passou a semana, ela não fez nada disso, muito pelo contrário. Daí ela chegou lá, daí ele deu esporro nela, deu esporro, aí todo mundo o escutou. Daí aconteceu que, durante a semana, aqueles que foram se aconselhar com ele, que também não fizeram o que ele pediu, ficaram com medo de voltar justamente para não tomar o mesmo esporro. Então, então que conselho o senhor dá para as pessoas e para o Exu? Porque muita gente diz assim, não, fala para o seu Exu, não dá esporro para as pessoas que esvazia o terreiro. Ou então... Ou então, o conselho seria assim: fale para as pessoas que não tem problema voltar e que ninguém é príncipe que não pode escutar um esporro, porque Exu faz o que necessita. Qual conselho o senhor dá? Seu moço, a gente já falou sobre isso aqui mesmo hoje, ó, pra você ver. Se a pessoa, ela quer melhorar e ela não está disposta a ouvir um esporro, o que ela está fazendo lá? De fato, se ela quer evoluir, ela tem que entender que ela vai ouvir coisas que ela não quer. E se ela quer ouvir, se ela não quer ouvir as coisas que a desagradam, que ela faça então coisas que vão auxiliar o seu progresso. Porque quem não erra, não é cobrado do erro. Então é só buscar caminhar na linha correta, porque Exu também sabe quem está errando porque não tem vergonha na cara e quem está errando tentando se melhorar. E com toda certeza, o Exu não dá o mesmo esporro para todas as pessoas, porque é injusto eu dar esporro em uma pessoa que está tentando melhorar e ainda não conseguiu e continua errando, da pessoa que sabe que tem que melhorar, mas quer empurrar com a barriga os erros, achando que Exu não vê. Então, tem a diferença. Exu também sabe aonde ele grita e aonde ele adoça. Então, a gente tem essa consciência de saber o que falar, para quem falar e como falar. Graças a Deus. Quando se diz Exu, é olho, primeiro é assim, é a boca que tudo come, mas sobretudo é o olho que tudo vê. Como interpretar e entender isso? Da seguinte maneira, seu moço. Bem a exemplo que eu acabei de falar. Tudo que chega até a gente aceita, a gente acolhe. Então, todo erro que o consulente está ali, vamos pegar o exemplo do consulente ou dos próprios filhos da casa, né? Todo filho da casa, ele vai ser aceito dentro da casa. Mas a gente vai aceitar aquilo, mas a gente tá vendo o que cada um tá fazendo. Então, de acordo com o que cada um tá trazendo e oferecendo pra gente, quando eu digo oferecendo, não tô falando de oferenda material, não tô falando de uísque, não tô falando de marafa, não tô falando de farofa. Eu tô falando aquilo que eles estão trazendo na sua evolução, no seu progresso, no seu ser. Aquilo que cada um tá trazendo pra gente, a gente aceita. A gente aceita aquele que tá trazendo sentimento de ganância, de egoísmo, de vaidade, de ignorância, de soberba. A gente aceita tudo isso. Mas a gente tá vendo como que cada um tá lidando com isso, como que cada um tá buscando se desenvolver e se melhorar dentro dos seus erros. Então, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é cobrar. O nosso papel não é julgar. Então, se você está vindo aqui no terreiro, se você está disposto a despertar a sua consciência, você chega até mim e fala, seu tranca-rua, a partir de hoje eu estou disposto a me melhorar. Então, ok, meu amigo, eu não vou te julgar, independente dos seus erros. Eu vou aceitar tudo que você trouxer de erro aqui para dentro, mas eu vou te cobrar tudo aquilo que é necessário para que você não cometa mais esses erros, porque você está me dando essa liberdade.
Então, a partir do momento que você vem me trazer um problema no qual você não está disposto a trazer a solução também para a sua vida, eu vou te cobrar, eu vou te puxar a sua orelha, eu vou falar com você que isso está errado, que isso não é assim, de acordo com o que você se propôs a fazer. Agora, se a pessoa não se propôs a nada e ela não quer nada, eu também não perco meu tempo cobrando. Eu só perco meu tempo na onde existe o desejo de despertar e evoluir. Onde não existe esse desejo e não é transpassado para mim esse desejo, eu nem perco meu tempo. Pode-se dizer, então, de certa forma, que quando se refere aqui à boca que tudo come, e se eu entendi bem, uma parte da resposta seria que a pessoa chega e vocês não julgam, vocês aceitam, vocês comem aquilo que ela está dizendo que é, ou para onde ela está dizendo que quer ir, e recepciona tudo aquilo que ela, na sua imperfeição, no grau que tiver, sem julgamento. Não importa se uma pessoa diz que é bandido, é drogado, o que seja. Vocês recepcionam aquilo e falam, não, vamos ver o que a gente faz a partir daqui. Então eu como, eu aceito, para poder trabalhar e direcionar. Essa primeira parte é um pouco isso? É exatamente isso, é exatamente isso. Uau. Claro. E depois o senhor explicou bem, né, da parte do olho que tudo vê, que obviamente a partir de agora eu vejo o que você vai fazer com aquilo que eu estou emprestando para você, né, que é um conselho, que é um direcionamento. Pode se chamar de um empréstimo isso, senhor Tranca-Ruas? Pode se chamar de um empréstimo, por quê? Porque, como eu disse, a gente vai cobrar de você. A gente vai te cobrar aquilo que você se propôs a pagar para que a gente te ajudasse. Então a gente vai te cobrar. Só que a nossa cobrança, a nossa não, né? A nossa é de muita gente. Eu vou falar da minha cobrança. A minha cobrança é que a pessoa, de fato, ela se esforce para melhorar. Eu não cobro nada que é material. O meu trabalho não é material. O meu trabalho, eu não preciso de presente, tá? O meu pagamento é ver a pessoa que chegou aqui se melhorar. É assim que eu recebo. Então, se a pessoa veio até aqui e ela me pediu alguma coisa, eu empresto para ela todas as ferramentas necessárias para ela progredir. Se ela não progredir, eu vou cobrar dela, porque ela se dispôs a querer crescer, ela pediu as minhas ferramentas emprestadas, então eu tenho todo o direito de cobrar que ela as utilize a favor de si mesmo, para que amanhã ela possa também poder auxiliar pessoas outras a crescerem assim como a gente auxiliou elas. Abri um parênteses aqui, senhor Tranca-Ruas, para o senhor explicar a alguém que não está se aguentando no julgamento e pode estar ouvindo o senhor, que inicialmente o senhor falou sobre balada, depois o senhor falou tem que dar uma startada, e agora o senhor falou que não aceita nada material. Então alguém pode estar dizendo, que entidade é essa? Como pode se apresentar na falange do grande Tranca-Rua das Almas? E que resposta o senhor tem para essas pessoas? Pode Exu se modernizar tanto? Seu moço, deixa eu te falar. A gente conversa muito sobre isso aqui. A pessoa que não entende que o mundo evolui, ela tá parada aonde? Em que momento que ela parou? Por que ela acha que um Exu não pode falar de coisas atuais? Ô, seu moço, eu vou te fazer uma pergunta aí, você me responde. É uma pergunta que não te compromete em nada, tá? Mas, aqui agora, nesse momento que eu estou aqui, incorporado através desse aparelho, em qual ano eu estou? Olha, 2022. 2022. Em qual século eu estou? Século 21. E as pessoas que estão encarnadas aqui, elas estão vivendo em qual ano? Uai, aí vai da cabeça de cada um, né? No calendário elas estão no mesmo
Sim, senhor. Na mesma data que eu estou aqui incorporado, correto? Sim, senhor. E qual a necessidade de eu conversar com essas pessoas como se eu estivesse no século XV? Exu ficou parado no tempo? Não ficou. Exu é movimento. A gente se adapta. A gente, do mesmo jeito que eu converso com alguém que tem 70 anos, eu converso com alguém que tem 20, eu converso com alguém que a última encarnação foi no século 17, eu converso com alguém, mas nesse momento que eu estou aqui, eu estou incorporado, falando para as pessoas dessa geração. E eu não sei qual é a idiotice que colocaram na cabeça das pessoas, que o Exu ele tem que ser arcaico, que ele tem que ser retrógrado, que ele não se atualiza, que ele não evolui. Eu vejo pessoas se prendendo a palavras, se perdendo a imagem, se perdendo a nomes e se esquecendo do conteúdo, que é o que realmente importa. Então, as pessoas deixam de crescer porque o Exu, ela tá vendo um vídeo que o Exu tá de branco, o Exu não veste branco. Ela tá vendo um vídeo que o Exu tá bebendo água, o Exu não bebe água. E a pessoa esquece de ver qual é o conteúdo que aquela entidade, ela tá ali disposta a dedicar o seu tempo a compartilhar com as pessoas. Ah, o grande tranca-rua das almas. Ok. E aí, esse grande tranca-rua das almas, ele vem aqui para passar conteúdo que vai ajudar na evolução de todos que estão aqui. Ele não vem aqui para dar gargalhadas da altura do mundo. Ele não vem aqui para falar como se ele estivesse vivendo no século XII. Ele não vem aqui para se embebedar. E as pessoas se perdem e esquecem do que realmente é importante, que é o conteúdo. Se prendem a nomes, a vaidades, a ego. Eu ouvi um termo de uma pessoa que ela uma vez ela disse, e eu me apropriei disso porque é verdade. As pessoas, algumas pessoas veem as entidades da Umbanda como se fosse uma cartinha de super-herói. E o meu Exu é esse aqui, ele é mais forte. O meu Exu é esse aqui, ele é mais forte. Esse Exu meu aqui, ele é poderoso e blá, blá, blá. E vejo as pessoas se esquecendo do que realmente importa. Porque o Exu mesmo, ele está pouco se importando com se as pessoas sabem qual é o nome dele, se sabe o que ele faz. Eu venho aqui para fazer o meu trabalho, sem me importar se as pessoas acham que eu sou grande, que eu sou pequeno, se acham que eu sou sábio, que eu sou ignorante. Eu venho aqui simplesmente para falar do que eu tenho propriedade para agregar na humanidade. Eu não venho aqui para me envaidecer de nome, de falange, etc. e tal. Então as pessoas estão perdendo tempo focando no que não importa. É por isso. Sabendo das provas e recompensas futuras, o senhor, como espírito guardião, atuante na Umbanda, sobretudo nos bastidores, se o senhor tivesse encarnado, com que atitude o senhor sentaria e ouviria um diálogo com os espíritos? Simplesmente com a atitude de ouvir. Só ouvir, sem julgamento. E a partir daquele momento, eu iria me apropriar daquilo que eu acho que é conivente para mim e que passa pelos meus filtros de valores e princípios, e aquilo que não me serve ou não me agrega naquele momento, eu simplesmente iria ignorar, porque se não serve para mim, pode servir para outro. Palavras são igual roupa, para um serve, para outro não. E não é porque ela não me serve que ela é ruim. Então, as pessoas elas têm que entender que existem coisas que as servem e coisas que não servem. E as que não servem, tá tudo bem. Deixa ela lá guardada para quem vai poder usá-la e vesti-la. E você pega somente aquilo que te serve. E pronto. Numa outra ocasião, eu vou pedir para o senhor contar a história do senhor, se possível. Não seria hoje, mas hoje eu só quero que o senhor me diga, se possível, onde se teve alguma coisa durante a sua encarnação que o senhor errou, que o senhor vê as pessoas hoje errando na mesma coisa. Então, o que o senhor pode dizer, ó, não erre nisso,
E normalmente você vai errar nisso por causa disso, mas depois que desencarnar, acontece isso. Na minha última encarnação, o que eu tenho de conselho, vamos dizer assim, né? Que foi a coisa que me fez crescer e também foi a coisa que me fez cair, foi o conhecimento. Foi o conhecimento. Então, as pessoas elas têm que ter cuidado com o conhecimento que elas absorvem, cuidado com o conhecimento que elas executam e cuidado com o conhecimento do que elas sabem e deixam de fazer. Eu vejo muita gente sabendo demais e fazendo pouco. Eu vejo muita gente sabendo pouco e fazendo demais. Eu vejo muita gente não sabendo nada e achando que sabe. Então eu acho que a gente tem que ter a humildade para entender que o nosso conhecimento, a partir do momento que ele não serve para o nosso progresso, ele não serve para nada. E durante a minha encarnação eu tive muito conhecimento, utilizei ele da maneira que eu queria e tampei os meus ouvidos para certos alertas do qual eu os ignorei por achar que eu sabia demais. Então a gente tem que ter cuidado com o conhecimento, saber filtrar até onde ele é útil e até onde ele danifica o nosso progresso. Duas pessoas pescando. Uma era pobre, a outra milionária. A milionária falou pro pobre: Vamos, eu ensino você a ser rico. Daí pra você poder no final de semana vir pescar igual eu venho, sem dor de cabeça. Daí o pobre falou assim: Não, eu pesco aqui todo dia, não tenho dinheiro e venho aqui todo dia e me divirto todo dia. Que moral tem essa história e que mensagem pode passar pra gente, senhor Tranca-Ruas? Para mim, eu acredito que, independente, cada um tem o seu caminho, mas no final, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Louvado seja. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Só que um vai querer provar todas as coisas da vida para entender que a simplicidade é o maior nível de evolução. E outro vai querer entender sobre a simplicidade primeiro e ele vai descobrir que ela é o suficiente para a evolução. E ambos estão certos, porque ambos estão caminhando do jeito que sabem, mas ambos vão chegar no mesmo lugar. E isso serve de lição para que a gente não queira também dizer para o outro qual é o melhor caminho para que ele chegue no mesmo lugar que a gente chegou, porque cada um é cada um. Cada um tem suas experiências, suas provações, cada um tem as suas dívidas a pagar, mas que todo mundo no final chega no mesmo lugar. Então, resumindo, né? Preocupa com a sua vida, faz para você ali o que você pode fazer, siga a sua intuição, siga o seu progresso e deixa o outro seguir o progresso dele, que vocês vão encontrar no mesmo lugar um dia ou outro. Louvado seja. Seu Exu, algum ser humano encarnado já passou algum conhecimento para o senhor e o senhor lembra qual foi? Não precisa ser enquanto o senhor estava incorporado. Quando você diz ser humano, você está falando alguém encarnado ter me ensinado algo? Isso, e não precisa ser enquanto o senhor estava incorporado. Pode ser enquanto o senhor estava trabalhando ou, né, olhando, Ô seu moço, acompanhando. todos os dias eu aprendo com os encarnados, todos os dias. Ou o que fazer ou o que não fazer, mas todos os dias eu aprendo. Quem não fazer também, né? Seria soberba da minha parte falar que eu não tenho nada para aprender. Seria soberba. Então a gente sempre tem algo para aprender com todos. Sempre temos algo para aprender. Somos eternos aprendizes. Então me conta, seu Exu, qual foi, assim, nesses últimos tempos, uma lição que o senhor aprendeu com o encarnado? Se o senhor lembra o momento que foi isso e o que o senhor aprendeu ali? Vou te falar
o exemplo mais simples e o que a gente vê muito aqui dentro, todos os dias, aqui no nosso terreiro. Eu aprendi que, por mais que a gente queira, só querer não é suficiente. E eu aprendi também que muitas das vezes a gente quer aquilo que a gente não precisa. E a gente vê isso aqui todos os dias. Então os encarnados, eles me ensinam todos os dias a entender que quando eu aceito a vontade de Deus e eu coloco a espiritualidade acima dos meus desejos, a vida ela sempre vai fluir ao meu favor. Muito bom. Vamos dizer que alguém está ouvindo e não entendeu a parte do que só querer não é suficiente. Além de querer, o que a pessoa precisa? Parece que o senhor falou irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Mas explica de outra forma, senhor Tranca-Ruas. Só querer não é suficiente, porque o querer, ele só vira resultado quando ele soma com o fazer, né? E muitas das vezes, a gente quer e a gente não faz nada, só espera acontecer. E a gente vê isso todos os dias. Então, se a gente pegar num exemplo simbólico, é a mesma coisa da pessoa dizer assim: ah, eu quero uma promoção no meu emprego. Ela quer, ela pede para Deus, aí ela vai no terreiro de Umbanda, ela pede para Exu, aí ela vai no Pai de Santos, faz um trabalho de prosperidade, vai lá, faz o caralho a quatro, reza todo dia, firma suas velas, mas não tem coragem de melhorar o seu trabalho enquanto ela está no emprego. Não tem coragem de se dedicar mais, não tem coragem de fazer mais, de chegar mais cedo, sair mais tarde. Ela só quer, mas ela não faz por onde. Então só querer não é o suficiente. Claro que sim. A gente está chegando nos 5 minutos finais. E eu queria perguntar para o senhor. Eu queria perguntar para o senhor. Claro que sim. Queria perguntar para o senhor o que mais te deixa feliz na humanidade de hoje e o que mais te deixa. e, e o que mais te deixa triste? O que mais me deixa feliz na humanidade de hoje é ver as pessoas despertando para o amor, despertando para a consciência universal, que é de que todos nós somos irmãos, que todos nós devemos ajudar o próximo. E o que mais me entristece é ver essas mesmas pessoas, por um momento, elas duvidarem de que essa é a melhor opção, por ver pessoas que não fazem isso e veem que elas são a maioria e pensar de que só ela não tem poder ou consciência para poder levar mais amor para o mundo e se entregar e dizer: eu sou só um, né? Contra 10, só o meu amor não pode transformar o mundo. E as pessoas esquecem que Cristo também foi um só e o amor dele mudou toda a história da humanidade. Por mais que ele tinha a maioria contra ele, somente a vontade dele e o amor dele por todas aquelas criaturas que estavam ao seu redor serviu de exemplo para que hoje milhares de pessoas buscassem também espalhar a mensagem de Cristo, espalhar a mensagem do amor, espalhar esse bem universal. Então, se Cristo, que era literalmente um só, conseguiu transformar tantas vidas, nós também podemos, você também pode, todas as pessoas que carregam em si a centelha do amor no seu coração, ela pode espalhar assim para o mundo e transformar esse lugar um ambiente melhor. Louvado seja. Seu Tranca-Ruas, um conselho para quem está nos ouvindo. Dentro da prática do só por essa semana, o que o senhor aconselha a pessoa? Só por essa semana, faça isso e você vai ver a diferença. Só por essa semana, olhe para o outro
entendendo que se ele é egoísta, você é vaidoso. E todos nós temos defeitos. E apontar o do outro sempre é mais fácil do que reconhecer o seu. Então toda vez que você for pensar em julgar alguém essa semana, olha para dentro de você e tenha compaixão de que essa pessoa, ela é igualzinho você. E se ela não resolveu os problemas dela, você também não resolveu os seus. Então logo aí, você já não tem direito de julgar ninguém, né? Então o conselho seria olhar para si antes de olhar para o outro. Porque quando a gente olha para a gente primeiro, o outro ele se torna apenas um detalhe. Porque a prioridade passa a ser a gente, né? Passa a ser entender e acolher os nossos defeitos e fazer o mundo um lugar melhor. Então só essa semana, né? Esquece um pouco do outro, olha para os seus defeitos. Tem um pouco mais de empatia, que consequentemente você já vai fazer do seu coração um lugar melhor. E quando seu coração está bem, ele irradia e aquele bem se espalha para as pessoas que estão ao seu redor também. Laroie, salve seu tranca-rua! Salve, seu moço. Salve todos, salve a linha da Umbanda. Salve meu pai, salve minha mãe. Salve todos aqueles que nos acompanham, nos dão força, conhecimento, resiliência e sabedoria para lidar contra as investidas do mal e poder espalhar a mensagem do bem, né? Seu tranca-ruas, qual é a mensagem final do senhor para o encontro de hoje? Agradecer. Agradecer e agradecer. Porque a cada minuto que a gente pensa em reclamar, a gente está perdendo a oportunidade de agradecer tudo aquilo que a gente tem. E quando a gente coloca o nosso foco em agradecer, a gente vê que as nossas bênçãos são bem maiores do que os nossos problemas, né? Claro que sim. Louvado seja. Muito bom. Agora, antes de a gente terminar, passa um esclarecimento para quem está ouvindo e diz assim: eu estou sofrendo de ansiedade porque eu acho que são os espíritos da minha coroa que estão querendo incorporar, ficam me empurrando e eu não deixo por alguma razão que eu desconheço. Será que eu estou ficando louca por causa dos espíritos que eu não estou incorporando? A ansiedade por causa de influência, né? Consciência. Se conscientiza. Vê se realmente é isso que está acontecendo. E se for, por que não está incorporando? E se não está incorporando, ou quem está querendo tomar conta da sua coroa? Eu, particularmente, eu gosto que as pessoas entendam primeiro o processo físico, depois o processo psicológico, depois o processo espiritual. Então, o primeiro passo é a pessoa se sentar, né? Buscar ali a consciência do que realmente está acontecendo com ela, para ver se de fato isso é influência, né? E se for, buscar os lugares e as informações corretas para lidar com esses estímulos. Claro que sim. Mas, seu tranca-ruas, os nossos guias espirituais nunca vão fazer algo para deixar a gente pior do que já está, correto? E é por isso que eu disse, para você se conscientizar do que está querendo incorporar, quem está querendo incorporar, se realmente é uma entidade. Porque assim como você disse, influência, ela vem de todos os lados. E você tem que ter consciência do que está tentando te influenciar. Claro que sim. Graças a Deus. Ficou aí bom, gostei. Um esclarecimento, como todos, que também vai nos ajudar a
a ter sempre essa percepção e o bom discernimento, né? Salve suas forças, meu amigo. Graças a Deus. Então, muito obrigado, seu Tranca-Ruas. Eu que agradeço mais uma vez, meu amigo, pela disposição de doar o seu tempo para um trabalho que é tão útil para a humanidade. Você sabe que você é muito abençoado, muito olhado, muito amparado por tudo aquilo que você fez e faz pela humanidade. Que assim seja. Muito obrigado. E também é graças à ajuda de vocês, à luz de vocês, de tanta gente que acredita nesse trabalho. Muito obrigado a todos, viu? Que assim seja. Laroeixo. Laroeixo, salve seu Tranca-Ruas. Salve, seu moço. A pessoa que não entende que o mundo evolui, ela tá parada aonde? Em que momento que ela parou? Por que ela acha que um Exu não pode falar de coisas atuais? Esse Exu meu aqui, ele é poderoso e blá blá blá. Ah, o grande tranca-rua das almas. Ok. E aí? Esse grande tranca-rua das almas, ele vem aqui para passar conteúdo que vai ajudar na evolução de todos que estão aqui. Ele não vem aqui para dar gargalhadas da altura do mundo. Ele não vem aqui para falar como se ele estivesse vivendo no século XII. Ele não vem aqui para se embebedar. E as pessoas se perdem e esquecem do que realmente é importante. E vejo as pessoas se esquecendo do que realmente importa. Porque o Exu mesmo, ele tá pouco se importando com se as pessoas sabem qual é o nome dele, se sabe o que ele faz. Laroeixo, salve seu Tranca-Ruas. Salve, seu moço. Salve suas forças, meu amigo.